Bom, o tema do nosso trabalho que nós escolhemos foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E esse tema ele trata da dificuldade de reconhecer e valorizar os trabalhos de cuidado na maioria das mulheres. Esse tipo de trabalho ele inclui cuidar de casa, de crianças, de idosos e é fundamental para o funcionamento da sociedade, embora muitas vezes não seja remunerado nem valorizado socialmente. A chamada invisibilidade do trabalho de cuidado ocorre porque essas atividades são vistas como uma obrigação natural das mulheres, resultado de uma cultura machista e da divisão desigual dos papéis de gênero. Enquanto o homem é associado ao trabalho fora de casa, é a geração de renda. A mulher é frequentemente responsabilizada pelo cuidado doméstico, o que limita suas oportunidades profissionais e econômicas. Enfrentar essa invisibilidade representa um grande desafio, pois envolve transformar culturas sociais, econômicas e institucionais. É necessário promover políticas públicas que ampliem o acesso a creches, serviços de apoio a idosos e programas que reconheçam e valorizam o cuidado como trabalho. Além disso, a educação tem papel fundamental na desconstrução de estereótipos de gênero, incentivando a divisão mais equilibrada das tarefas domésticas. Portanto, o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado exige tanto mudanças sociais quanto políticas. Somente com o reconhecimento e a valorização dessas atividades será possível promover a igualdade de gênero e garantir que o trabalho das mulheres seja visto e respeitado em sua real importância. O contexto histórico dá-se devido à tradição patriarcal que o Brasil, como muitos outros países, seguem, de organizar o trabalho doméstico e de cuidado como função da mulher, ligada à ideia de maternidade e submissão social. E desde o período colonial escravocrata, muitas mulheres negras foram obrigadas a realizar trabalhos de cuidado doméstico e de manutenção da família alheia, o que apenas reforçou a desvalorização social desses serviços, principalmente em relação a mulheres negras. E desde o século XX, as mulheres têm lutado por reconhecimento, direitos trabalhistas, mas o trabalho de cuidado ainda é visto como algo natural da mulher, é visto como algo que faz parte da figura feminina, não é algo remunerado e muito menos socialmente valorizado. E mesmo num contexto social atual, mesmo depois de tanto tempo e de tanta luta, as pesquisas ainda indicam que as mulheres realizam a maior parte do trabalho doméstico e de cuidado no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, de acordo com o IBGE, as mulheres dedicam em média 18,5 horas por semana aos afazeres domésticos e cuidado de pessoas, enquanto os homens ocupados, os homens que têm algum tipo de emprego, passam em média 10,3 horas semanais para essas mesmas tarefas. É uma coisa injusta, não é? Essa diferença representa 6 horas e 48 minutos a mais por semana que as mulheres empregadas, ou seja, que têm algum emprego que não seja cuidar da casa, que tem algum emprego formal, elas se dedicam ao trabalho doméstico mais do que os homens com empregos formais. E globalmente, as mulheres são responsáveis por 75% de todo o trabalho de cuidado não remunerado, o que demonstra a magnitude da disparidade de gênero nessa área. E aí a gente tem políticas públicas, organizações sociais, tentativas de conscientização, como por exemplo a Casa da Mulher no Nordeste, que promove campanhas pela divisão justa do trabalho doméstico, para tentar debater sobre essa sobrecarga que as mulheres sofrem e a invisibilidade desse trabalho na sociedade, mas ainda são insuficientes considerando a magnitude do problema. Os mais usados pelos candidatos. Cultura machista e papéis de gênero. A sociedade ainda vê o cuidado com a casa, filhos e idosos como o dever natural da mulher, o que gera desigualdade. Falta de reconhecimento econômico. O trabalho de cuidado, muitas vezes não remunerado, não é valorizado nem contabilizado nas estatísticas. Desigualdade no mercado de trabalho. A sobrecarga doméstica limita a inserção das mulheres em empregos formais e bem pagos. Ausência de políticas públicas. Há pouca oferta de creches e serviços que dividam o cuidado com o Estado. Influência da mídia e educação. Persistem estereótipos que reforçam o papel feminino como cuidadora. Pontos valorizados pela banca, o INEP. Compreensão ampla do tema, mostrando que o cuidado vai além do doméstico e envolve dimensões sociais e emocionais. Propostas de intervenção viáveis, como políticas públicas, campanhas de conscientização e incentivo à divisão de tarefas. Repertório sociocultural relevante, como dados do IBGE, ONU Mulheres, Simone de Beauvoir
e Constituição de 1988. Respeito aos direitos humanos e defesa de igualdade de gênero como valor central. Bom, portanto, são necessárias intervenções capazes de fomentar a valorização desses indivíduos na sociedade brasileira. Para tanto, cabe ao Ministério de Educação promover a mudança das concepções discriminatórias contra as minorias tradicionais, por meio da realização de palestras periódicas nas escolas, ministradas por sociólogos e antropólogos, as quais conscientizem os sujeitos acerca da importância desses povos para o país, a fim de minimizar a percepção excludente. Além disso, o Ministério do Meio Ambiente impor sanções às empresas que exploram os territórios habitados por essas comunidades, com o intuito de garantir o direito à posse das terras. A partir dessas medidas, a desvalorização das populações tradicionais poderá ser superada no Brasil. A explicação desse parágrafo foi a proposta de intervenção social, uma parte essencial na redação do Enem. A autora propõe duas ações principais para resolver o problema da desvalorização dos povos tradicionais no Brasil. A primeira é a ação educacional e a segunda é a ação ambiental e punitiva. E a autora conclui dizendo que, se essas medidas forem aplicadas, será possível superar a desvalorização e o preconceito contra as populações tradicionais no país. Bom, é imprescindível, portanto, que Estado aliado à esfera municipal e estadual de poder proteja efetivamente as comunidades tradicionais do Brasil, por intermédio de políticas públicas voltadas para o reconhecimento oficial de povos ancestrais negligenciados, como extrativistas e pescadores, bem como para a promoção de direito a diversas organizações culturais, com a demarcação de terras indígenas e quilombolas e a visita periódica de agentes do governo que documentam as necessidades de cada grupo. A fim de proporcionar o exercício de dignidade para esses indivíduos, urge também que a escola possibilite o reconhecimento sobre essas populações, mediante sobre palestras e aulas extracurriculares, com profissionais da área de História e de Antropologia, que demonstrem a importância dessas comunidades, com o intuito de incentivar a criticidade dos estudantes sobre a valorização de povos tradicionais. Bom, a explicação sobre esse parágrafo também é uma proposta de intervenção, mas com uma abordagem mais detalhada e institucional. A autora defende que o Estado, em todas as esferas federal, estadual e municipal, deve proteger efetivamente os povos tradicionais por meio de políticas públicas que reconheçam oficialmente esses povos como extrativistas, pescadores, indígenas e quilombolas, promovam seus direitos culturais e garantam a demarcação de suas terras. Realizem visitas governamentais periódicas para entender e atender às necessidades dessas comunidades. E a segunda é: as escolas também têm um papel importante. Devem ensinar sobre essas populações por meio de palestras e aulas extracurriculares com profissionais de História e Antropologia, para que os estudantes compreendam e valorizem essas culturas, desenvolvendo pensamento crítico e respeito. E, em resumo, a autora reforça que tanto o Estado quanto a educação são fundamentais para garantir a dignidade e a valorização dos povos tradicionais no Brasil. A invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil impacta diretamente o projeto de vida dos jovens, especialmente das jovens brasileiras, além de também impactar a nossa sociedade como um todo, pois ao ser visto como uma responsabilidade natural da mulher, esse trabalho limita o tempo dedicado aos estudos, à formação profissional e ao lazer, restringindo suas escolhas e oportunidades futuras. Além disso, reforça estereótipos de gênero que dificultam e influenciam as decisões de carreira e relações pessoais, perpetuando desigualdades. Afinal, em quantas famílias brasileiras você não vai ver meninas e mulheres sendo designadas a realizar os trabalhos de cuidado, tanto em relação a crianças ou idosos, quanto os trabalhos domésticos gerais, enquanto muitas vezes os homens dessa mesma casa não vão ter os mesmos trabalhos, eles não vão ter nem a consciência de que esse trabalho poderia estar sendo realizado por eles. E isso dá-se principalmente a essa tradição patriarcal que ainda resiste no Brasil. E a falta de reconhecimento e remuneração desse trabalho compromete a autonomia financeira das mulheres, dificultando o planejamento de uma vida independente e sustentável.
Valorizar e redistribuir essas atividades não apenas promove justiça social, mas também permite que todos os jovens construam seus projetos de vida de maneira mais livre, igualitária e consciente, além de quebrar tradições que submetem as mulheres a situações de sobrecarga e invisibilidade. Debater esse tema é mais do que apenas uma pauta, é valorizar o trabalho e esforço da figura feminina e dar voz a diversas mulheres que têm o seu trabalho ocultado e desmerecido.